Em fundo preto, aparecem logomarcas de realização e apoio. Secult Goiás, Governo de Goiás. A alimentação e os cuidados básicos de cada lar nessa terra foram sendo levados no dia a dia, nas escolhas de consumo que as populações fazem, cativadas mais e mais pela indústria e comércio, a comprarem o que prometiam, muitas vantagens, de diversas formas. Em uma mesa de estudo, um notebook aberto. Vemos apenas as mãos, Dizendo garantir bem-estar e viver a sociedade de forma prática e eficaz, atraindo os consumidores pela grande mídia intensificada e meticulosamente calculado. Atraentes embalagens, causando admiração e confiança no que acabou se tornando uma sociedade intensamente consumidora dos industrializados e ultraprocessados. A vida agora sob ameaça constante, sem saber para onde correr. No quintal, a autora chega à porta de uma casa de tijolo aparente. Vamos sentar? Valeu, obrigada, Nina. Será que posso pôr isso aqui? Pode, ficar à vontade. Santos entra com o notebook e vai à mesa. E a luta? Devagar, mas nós tá indo. E como tá o artesanato? Tô fazendo o que eu tô podendo, né? Existem produtos encontrados nos supermercados que você deseja comprar, mas você não consome aquilo porque o preço é muito alto, porque é caro. Sim. Me fala alguns, que você chega até a passar vontade. Você entra no supermercado e fica até Com vontade. Não, tem, com raiva. tem várias coisas, né? Fala aí. Tem várias coisas que você Nós chega, mãe, né? né? O que é? Eu também tenho uma lista enorme. As pesquisas andam bem, com a participação luminosa de algumas mães, moradoras da mesma cidade, no interior de Goiás, de onde a artista Rê Santos também mora. Assim foi ela, de lar em lar, acessando algumas mães próximas e muito especiais, fazendo mover as temáticas e tocarem mais fundo seus sentidos e percepções. Em plano médio, Rê Santos está sentada diante do notebook concentrada. Apoia o rosto com a mão esquerda. Cabelos soltos, a luz do dia recorta o corpo. Ela é minha mãe, que me deixava sempre dormir até meu corpo acordar de boas, enquanto ela acordava cedinho, cuidava de tudo no nosso lar. Com minha ajuda também, é claro. E um carinho que sinto muita gratidão. Por trás da cortina rendada à mesa, ela alonga o pescoço e limpa os óculos na blusa azul turquesa. Ela, estando artista mais da ponta, sempre precisa se desdobrar muito para conseguir realizar a arte, exigindo uma disciplina forte, que acaba causando mais cansaço, mas está mesmo fazendo o que toca fundo o seu coração, e isso a deixa feliz. Por trás da cortina rendada à mesa de madeira, a autora se alonga sentada. Boceja, limpa e põe os óculos. Então fixa o olhar no notebook, abrindo caminho para a entrevista com Dona Cecília, mãe e raizeira. Se alimentavam mais de quê? Arroz, feijão e carne. Doce, o quê? Não sou, eu sou rapadura. Rapadura e caldo de cana, porque meu pai tinha engenho. Aí, sempre por causa dele tem engenho, tinha mais patura, não era preciso. Mas eu tinha cana no quintal, moía no escorraçador, fazia os cafés. Tinha outro modelo da gente pegar a cana, a vara de cana. Tinha vez que aí tinha os fogos de trempe. Outra hora tinha fusão, onde fosse o lugar que a gente tivesse. Se tivesse na casa que morasse, tinha um fogão. Lá no mato era trempe, no fogão de coisa, 3 pedras que a gente coloca e faz o segurador das panelas. Aí aquela cana, você passava ela por riba daquele calor das brasas, do fogo, ela murchava mais aquela casca, ela ficava resistente. Aí você ia com um pauzinho e batia naquele bono entre meio do novo e do outro. Aí batia e pegava e torcia assim, você torcia dentro de uma vasilha, saía aquele caldo, ali batesse uns 5 gomos da teta, dava um café, fazia o café. Era uma vida mais trabalhosa para adquirir o alimento, mas tinha vantagem nesse alimento que hoje a senhora percebe que não tem? Tinha vantagem, isso que não tinha vantagem. Em tudo das vantagens, ainda eu falo que tem uma vantagem maior
era o dia, o tempo que a gente tinha, viu? Ali assim, minha filha, ó, nesse tempo, inclusive, a minha procedência do povoado de onde é que eu nasci, o povo lá nunca teve problema de diabetes até hoje. Porque parece que aquela raiz, todo mundo foi crescendo usando a rapadura e a garapa de cana, fazia mel, todo jeito que ia seus meios. Outros faziam quando o rapaz do rotácio, o rapaz da cocheira lá que batia a rapadura. Eu sei que eles faziam um modelo de imprensar a rapadura, faziam uma bola assim que chamava pinha. O cara com a pinha daquela passava era tempo, ó, você usando. E aí ninguém não conhecia açúcar. De jeito nenhum. Não, quando eu vou comer, olha, a primeira vez que eu já tinha 15 anos. Mas fui criada comendo zunguru de gado, assim, de osso, cozinhado de feijão. Cortar era bucho, trifa, que nem cozinhava. Aquelas carnes de segunda. Minha mãe deixava secar, tinha um fogão de lenha, por sul eles amavam uma corda. Aí colocava aqueles trens, secava tudo, não tinha esse negócio de dar bicho, esse sistema de mosca, não colocava as lagras delas. E aí, ali minha mãe cortava a quantidade certa, que dava para todo mundo da casa, lavava, colocava no feijão roxão, ou feijão rotinho, ou feijão amarelinho daquele tempo. Ora, vocês plantavam que a gente plantava. Tinha um feijão chapadeiro, tinha um tal de bique de ouro, tinha sabão, feijão e chopre. O feijão carioca nosso era o feijão branco pintado de preto. Que hoje parece o carioca que tem, mas não é. Porque o carioca de hoje é chatinho, e daquele que nós tínhamos era comprido, redondo. É igualmente o feijão amarelo, que tudo não tem mais, mas ainda tem gente na região que tem essa semente de feijão. Ali, que era um feijão resistente, colocava ali na panela, panela de pressão não tinha. Aí tinha as panelolas de ferro, menina tem uma de ferro, mineiro. Aí mamãe lavava esse trem, botava esse feijão, que quando ele começava a ficar mais escondido, você passava lá por uma distância de 4 quilômetros, você sentia o cheiro de feijão que o vento levava. Era um cheiro muito saboroso. E aí a gente foi vivendo assim. De primeiro não tinha problema de doença de derrame. Entendeu? Então, pessoal, estamos aqui com a Genesi. Genesi, você é mãe. Sim. Mãe de quantos filhos? De 4 filhos. 4 filhos. Genesi, aqui nós vamos falar mais da vida da mãe com respeito à alimentação e ao consumo de produtos no supermercado. Então, essa é uma rotina de uma mãe. Sim. Eu gostaria de saber, você frequenta muito o supermercado? Agora sim, de certo tempo pra cá sim, mas era sempre o natural, né? Era plantava, né? Era o arroz, era plantado, nós colhia o feijão. Você viveu, mesmo mais jovem, você viveu essa realidade? Vivi. E eu perdi essa realidade, perdi não, né? Eu saí dessa realidade tem pouco tempo. Quanto tempo? Eu acho que já tô beirando aí já uns 10 a 12 anos que eu saí dessa realidade. Que você estava vivendo ela na zona rural? É isso. Qual era a zona rural que você São morava? Domingos. Sim, o quilombola São Domingos. É. Aqui do município de Cavalcante. Do município. Aí eu na época, depois que eu separei, mas ele envolvi uma outra pessoa aí, tipo uma roça lá, você já ouviu falar no Canjica? Lá do lado do Canjica, então eu plantava, eu colhia tudo lá. O que você plantava, que você domina hoje o conhecimento? Era o arroz, né? Aí nós plantava a abóbora, o feijão, como é que fala? Meu Deus, me deu um branco aqui, a mandioca, né? Essas coisas assim da roça, né? Aí vinha, nós fazia farinha, meu pai fazia rapadura, nós ajudava meu pai, só que naquele tempo era com boi, né? Aí nós tocava o boi, rodava o moinho, né? Aí quando dava certas horas, meu pai ia coar, né? O tacho lá, porque tem que limpar, né? Aquela borra que sai tem que tirar, né? Aí quando dava certas horas, nós parávamos para ajudar ele a cortar, para tirar o tacho, que era muito quente. Aí foi assim a vida. Aí naquele tempo fazia café, era com cana, né? Com a garapa da cana. Ou então com a rapadura. Às vezes quando acabava cá na casa, tinha que descer a roça para ir pegar, né? E de manhã cedo, aí nós socava o milho, colocava o milho de molho. Igual, por exemplo, uma hora dessa eu colocava o milho de molho, socava, ele colocava de molho no outro dia tirar fubá, né? De manhã cedo, 5 horas da manhã levantava para socar.
Aí socava, tirava o fubá, colocava o leitinho pra ferver, que tirava de manhã. Aí os irmãos davam tudo, né? Ia comer o beijozinho. Aí outra vez não queria mais, porque todo dia acaba sendo enjoativo, né? Comer a mesma coisa. Nós cozinhava abóbora pra comer, cozinhava mandioca e comia no leite. E você foi uma criança que comia fruta do cerrado? Do cerrado nós comia, né? Qual fruta que você gosta de comer? Não sei se a senhora já ouviu falar, a cagaita. Eu sou daqui, viu? Que benção! Isso é muito bom. Isso é muito bom. Aí, nós comia cagaita, o jambo, né? Nós comia bastante. E às vezes, hoje eu me deu um branco o nome, sabe? Porque o tempo vai passando e a gente esquece. Mas tem uma frutinha que é mais ou menos assim, redondinha, pequenininha. Aí nós comia ela, hoje o povo fala que é semente de urubu. Hoje o povo fala que é semente de urubu, né? Mas lá pra nós, lá, antigamente os pais davam outro nome, né? Aí hoje o povo fala, não, hoje isso aí é semente de urubu. Ela é docinha. Docinha, aham. Aí nós não tínhamos esmalte, pegava a mesma fruta, passava pra dizer que era esmalte. Aí nós pegava, tem uma bolinha que tinha no mato, aí você abria ela e mandava as outras priminhas vir pra pôr que era brinco. E ficava fazendo assim, hoje eu tô derrubada. Só que não podia passar que manchava o corpo da... Manchava então ela é uma tintura também? Ela é uma tintura. Aí nós comíamos bastante ela. Quando nós ia apanhar a lenha, aí que era... Nós ia pegar o araçazinho, o murici, não sei se a senhora vai falar. O murici, nós cada um subia. E eu era mais era gordinha, mas era terrível. Aí mãe, você ainda vai cair lá de cima e esborrachar no chão. E eu lá em cima pegando para as outras minhas priminhas comer. Porque às vezes nós não tínhamos de comer, né? Comia essas coisas. Sim. Levava cajuzinho. O caju, esse aí era necessário. O piqui, mulher, quando dava no tempo do piqui, nós pegávamos assim, bora ver qual que tá dando ranço, né? Hoje o povo fala amargando, né? O que tá dando ranço. Aí nós ia chupar um tiquinho, via que não apertava, nós comia. Nós sentava pra comer. Vocês comiam o piqui cru? Cru, no meio do mato. Tinha vez nós levava farinha. E aí nós comíamos e jogava farinha por cima da boca. Pra comer. Era gostoso demais. Por causa do espinho ou não? A farinha era só pra... Por causa que é só da massa, né? Aí nós comia a massa. Que é só comer piqui cru eu nunca tinha ouvido, não. Eu fui criada comendo piqui, mas fazendo no arroz. Não, senhora, comeram cru. E ele solta a massa, a massinha dele é docinha. Aí esses aí, nós pegávamos também para levar, para ajudar em casa, né? Para mudar o gosto dele. Então as crianças da sua época ficavam muito nesse lugar de ajudar a casa a prover o alimento para casa. Para casa. Então, às vezes, a mãe e o pai deixavam vocês irem para o mato, mas já com a missão de trazer alguma coisa do mato. De trazer do mato, exatamente. Eles já ensinaram a gente, né? Vocês vão ver. Se achar algum pé que cheio, tem fruta, traz para cá, para ajudar. Você já ia com algum saquinho? Nós levávamos o saquinho de arroz, que não tinha outro, né? Naquele tempo não existia sacola, né? Cortava o saco de arroz. Quem às vezes comprava, que era raro, essa palavra comprar arroz, né? Era só coído de lá, né? Mas já guardava o saquinho. Esses pacotinhos de café, que às vezes, quando não colhia lá no lugar, porque não colhia café também, na minha avó. Só que na sua época parece que já chegava mais coisa do supermercado para a roça, né? Pra roça. O pessoal que vinha na cidade, isso, é isso? Que vinha, era raro, mas vinha, né? Seu pai? Vinha montado de cavalo, porque naquele tempo não existia carro. Aí quando aparecia um carro, que às vezes errava metade, mas mais era no carrinho. Eles faziam a carga e jogavam no cavalo e ia pra lá. Era 2 dias de viagem. Tinha cavalo quando era muito fraco, era 3 dias de viagem. Ia. Com as bruacas cheias. Cheia, exatamente, dos alimentos, né? Olha que coisa boa, né? Pegando a frutinha do meu quintal. Coisa mais deliciosa é esse caju, muito bom. Aí, hoje mesmo, escutei a pancada, fui lá, aqui, a manga. Tá vendo? A manguinha lá do meu quintal. Aí. E aí vai virar suco? Vai, já tá aqui esperando já, ó. 2 aqui para fazer o suco. Agora, acompanhado com o caju. Aí, aqui eu uso, pro meu gosto, faço tudo natural, ó. É você que faz esse sabor? É, esse aqui aí eu faço. Nina mostra o sabor natural que ela mesma faz
Tendo que criar uma dramaturgia que aborde consumo, alimentação, bem-estar na sociedade e meio ambiente, em contraponto, trazendo temáticas interligadas e difíceis, devido ao seu alto teor de enganos e desumanidade, ameaçadores do bem viver no planeta. A autora torce roupas no tanque. Tendo que estudar ainda mais, pensar sobre tantos abusos do poder econômico vigente, tantas doenças e o câncer em alta, o planeta é intoxicado de tanto lixo, causando revoltas. Luca para e abre uma sacola. Muita coisinha, vamos ver se a gente consegue descartar? Eba! Na praça Diogo Teles, Luca segue até o ponto temporário de coleta seletiva. Eletrônico não é lixo. E aqui tem o pessoal para receber o material, descartes eletrônicos. Bem aqui na Praça Diogo Teles, no centro. Muita coisa que foi consumida aqui tem toda uma marcação de uma transformação que a gente acabou conseguindo, conquistando aí, acreditando que quanto mais consciência a gente tivesse nessa pesquisa, nesse projeto, a gente ia conseguir sim se libertar de muitas desses consumos que, além de todo o nosso suor do trabalho para conseguir esse dinheiro para poder ir lá pagar, a gente também estaria se libertando não só desses gastos, como também das doenças e de todo o dano que tem esses produtos, inclusive para a natureza, para o meio ambiente, com as embalagens. Que muitos deles não tem nem como destinar as embalagens. Essa é uma matéria da Altnews, né? O intestino pode reprogramar a química do cérebro em poucas horas. Lê esse aí pra gente. Ela descobriu algo simples e chocante. Parasitas mais toxinas igual doenças. Corpo limpo igual saúde restaurada. E aí a peça vai se esforçar dentro das pesquisas com o mundo real. O que eles respondem mesmo? Ou o que fica vazio sem resposta? A peça vai ter uns vazios, porque eles já sabem qual é a resposta, né? Porque os antagonistas não vão conseguir. Então tem isso. Tem isso sim, e muito mais gestando, em meio a muitas incertezas da criação artística pairando, e o processo todo pedindo avanços. Na mesa de estudo, a mão da autora risca as bordas de um papel em branco preso à prancheta. Em plano aberto, ela caminha até a porta da casa da dona Giovânia. Sacola clara ao ombro, um cão preto a acompanha. Ao final, ela bate na porta. Oi, de casa. Oi, querida, vem aqui. À luz do dia, diante da casinha azul de quintal batido, Dona Giovânia abre a porta e recebe Rê com um abraço e mãos dadas, sorriso largo. Ao fim, faz sinal e a convida para entrar. A comida? Pois é, sempre foi assim. Naquele tempo, né, a gente sabia educar os filhos, até hoje, né, depende da pessoa, né. Aí era a comida aqui em casa, sempre foi assim, quase sem óleo, né, sem açúcar. E aí, assim, eles foram criados assim, até hoje eles gostam de comer comida quase sem óleo e sem açúcar, né? Assim, nada... Você usa óleo? Eu uso muito pouco agora, assim, só quando não tem jeito. Assim, a gente compra coisa também, a rapadura, compra açúcar mascavo, né? Açúcar mascavo, rapadura, jiló, que eu gosto muito. Verduras? Né? Verduras. As verduras você compra no supermercado? No supermercado, mas aqui tem o Juraci que entrega. Ele que entrega. Assim, uma verdura não é toda de fora, não. Minha filha, eu criei meus netos e meus filhos também. Eu mesmo fazia os bolos dentro de casa, fazia bolo de fubá de arroz, fazia bolo de fubá de milho, né?
E também fazia pão de farinha de trigo. Foi assim que eu criei meus filhos. De vez em quando uma pipoquinha, né, de milho. Fazia cuscuz, fazia a farinha do milho e dava meus filhos com leite. Quando não tinha leite, dava com café fraco, que foi assim que eu fui criada. E isso tudo a senhora mantém? Mantenho até hoje. Ó, eles tudo sabem comer. O que tem na sua casa que tá todo dia lá? Lá na minha casa, não falta farinha. Farinha de mandioca? Farinha de mandioca, que eu Vou faço. escrevendo, tá? Uhum. Que você planta mandioca. Que eu planto a mandioca e eu mesmo faço a farinha. Aí ela não falta. Farinha de mandioca. Farinha de mandioca. E eu tiro daquela crueira da mandioca que eu relo. E eu gosto de tirar a crueira para tirar aquele fubá, para me fazer um beiju, que é uma coisa nativa, né? Sim, natural. total. Eu gosto de fazer um beiju, que isso aí sempre eu tenho nativo. Lá na minha casa também dou o menino para tomar com chá. Até eu mesmo gosto de tomar. Né? E um em vez de beiju... eu pegar uma bolacha doce, eu gosto de fazer um beiju farelo temperado e sabe um olhinho de coco nele temperado e vou tomar com café. Enquanto cuida e cuida, mantendo sua casa na busca de equilíbrio básico o mais saudável possível. Encontra Plongé, câmera de baixo para cima. Sob a luz viva do sol, o pé de acerola carregado ocupa o quadro. O braço da autora entra em cena e colhe os frutos entre as folhas. A autora à mesa, no computador. Sua cabeça de autora está em diversas atenções para a obra, se sentindo perdida muitas vezes, onde segue disciplinada e estuda muito, se reencontrando. Novo ângulo. De óculos, a autora trabalha compenetrada no notebook, olhos fixos na tela. Enquanto se dedica aos cuidados diários da limpeza, do que já fez de preparos consumidos. Toda semana, sem cessar, a higiene sob controle, ficando atenta à intuição inerente, natural do vazio na mente, na rotina sendo cuidada. Nas horas que deveria estar descansando de tanto trabalho doméstico, ela segue buscando nutrir seu cérebro de conteúdos diversos e fontes seguras na construção dessa cativada dramaturgia. O sentido das coisas ainda espalhados, ela avante, observando enquanto unia, experimentando. Em time-lapse, as mãos de Rê Santos, mãe, preparam guacamole. Amassam abacate, picam cebola miúda, espremem limão e temperam com sal e azeite. Misturam na bancada da cozinha. Só conta pra gente um pouquinho, né, pra gente poder ficar sabendo como que foi a história do supermercado na vida sua e da sua família. Como é que isso chegou? Porque teve uma época que não tinha essas coisas de supermercado, né? Tinha não. Como é que você lembra? E eu provavelmente eu escareço um pouquinho, né? Uhum. Mas naquela época minha, pela idade que eu tenho, não comia nada de agrotóxicos. Agora que essa transformação de povo, toda coisa, é comer pronta com agrotóxico. E aí a gente comecei a comer coisa de agrotóxico da cidade, que pronta, esses óleos de soja. Comecei a comer, eu tô com 50 anos, esses 15 anos pra cá. Você vê que eu tô com 50? Comecei a comer essas coisas de agrotóxico. Por isso que nós calunga tem que plantar, porque nós não pode viver coisa da cidade. A coisa da cidade é alguma coisa que a gente pode
Entendi. pegar da cidade para levar para dentro do Calunga. Sim. Mas no mais, todos os Calunga lá tem pronta coisa natural. Vocês plantam mais mandioca, gergelim e os Arroz, frutos, o arroz, os frutos do cerrado vocês sempre estão extraindo, demais. manipulando ali. Isso, tem o caju, nós tomamos um suco de caju, um suco de mangaba, um suco de cagaita, porque isso aí é tradição de Deus. Lá tem muito nessa cultura. Como é que nós vamos comprar? Deixar a coisa saudável de nós dentro da comunidade terra, nossa para né? comprar no mercado. Só tem agrotóxicos. Eu não sei que tipo de incentivo e que tipo de oportunidades a gente pode dar para produtores de alimentos desse tipo, mas seria maravilhoso que isso pudesse chegar a todos, né? Você ter um nível de nutrição assim para todos, né? Ou pelo menos ir aumentando isso. E aumentando aos poucos, né? De alimentos 100% orgânicos, né? Esse aqui, ó. Esse aqui é um remédio, né? Um remédio muito protetor. Que é o picão. O picão, a raiz do picão. Você arranca a raiz do picão, não é só criança para tomar. A gente adulto também pode tomar a raiz do picão, que ele é muito bom para apatite. A raiz do picão. Febre, você tá com febre, a febre não quer passar, você pode pegar a raiz do picão e fazer um chá para tomar, que é muito bom para apatite, gente. Esse aqui, ó. Esse aqui é a sapeixa. A sapeixa é remédio? É. A raiz da sapeixa, você arranca ela e assa a raiz do sapeixa e faz o chá e toma, gente. Que é muito bom para tosse, a gripe, que a gente toma, que isso aí eu faço chalé muito, que aprendi com a minha mãe. Sob o céu azul da Chapada dos Veadeiros, besouros pousando no miolo da flor do urucum de cor rosa claro, se movendo polinizando. Que você deseja comprar, que você quer comprar, que você tem vontade de comprar, mas você nunca consegue, ou quase nunca consegue, por causa do valor muito alto. Coisas que você sempre deixa para trás. Eu já vou pôr então um açúcar mascavo. Que Que você foi comprar e deixou aí para trás. Comprei, deixei para trás, porque achei muito caro. Não dei conta, porque não vou mentir. Mas tá caro mesmo. Meu dinheiro não deu conta, né? Não é só o seu, não. Você sabe que tá caro, né? Tá caro. Então, açúcar mascavo, o que mais que tem no mercado? Aquele berco também que a gente... Eu acho bom, né? O quê? O berco. Mas ele é caro também. Berco, aquele que... Bacon. Sim, bacon. De porco. Ele não é gostoso? Mas ele é caro. Mas né? é caro também. Então você compra só de vez em quando? De vez em quando eu compro um pedacinho, né? Porque eu acho gostoso, né? Mas não dou para comprar, não dou conta de comprar direto, porque é muito caro. Tem o palmito. Palmito né? também? Também eu gosto. Mas é Caríssimo. caro também. Você viu que tá 30 e poucos reais? 30 e poucos. Eu quero comprar, mas não dou conta de comprar. Olha, mas... no Covid eu comprava para fazer uns assados do meu filho, era 15 no mais caro. Pois é, eu já comprei 15. antigamente, mas atrás eu andei comprando Dobrou. um bocado de vezes. Mas hoje eu não dou conta, porque o trem subiu mesmo. Vou colocar aqui. Você quer, mas não tá dando conta, minha filha. Queria ter um alimento muito mais saudável para mim, minha casa, para mim, para meus filhos, para meus amigos, né? Mas aí eu não dou conta, eu compro o básico, né? O que eu como, faço como se dizer, não é dos bons, dos melhores, mas a gente compra o que pode, né? Tem a ver também a forma como a gente consome, também a cultura que a gente traz com a gente, né? Se tratando de Brasil, que a gente é múltiplo, diverso, colorido, né? Fica também essa reflexão, né? De que muitas vezes uma pessoa que está ali na sua cultura indígena, né? Lá dentro realmente da floresta, vivendo a realidade de comer um jacaré, mas é tudo ali naquele lugar onde a cultura abraça, não é depredação, né? O que você pensa sobre a alimentação e a cultura? E você acha que a sua alimentação na sua casa tem a ver com a sua cultura? Ou você hoje está muito em outro lugar que não da cultura de raiz que você... Tô muito em outro lugar. A minha cultura,
Eu nasci no Rio de Janeiro, capital. Pastel, cerveja? Cerveja, Cerveja Brasil, né? futebol, funk, Churrasco, né? No caso. churrasco, né? E na minha juventude já estive vivendo isso plenamente, né? Isso, a alimentação que eu tenho hoje, o estilo de vida que eu tenho hoje é completamente diferente. Você já foi carnívora? Sim, eu Nessa Até- época da juventude? até os 25 anos eu Ah, comia tá. carne, normalmente, como todo Que mundo, mudança. né? Já tinha, assim, alguns tipos de carne já, acho que desde pequena eu já não gostava muito, né? Desde pequena mesmo, pequenininha, bebê, coisas que me contavam, né? Que me ofereciam que eu não, aquilo ali não, eu botava na boca, provava e não. Pode dizer? Né? Quais? Carne vermelha, assim, em geral, quando eu era bem pequenininha, a minha mãe diz que eu Vaca. não gostava. Mas nasci, eu cresci comendo de todos os tipos de carne, né? Frango, peixe, É a cultura carne brasileira, vermelha, né? carne de porco eu também nunca gostei muito. Mas é aquela coisa de não gosto, né? Hoje é uma outra consciência que eu tenho, né? Não é eu simplesmente não gosto, assim. Eu não deixei de gostar, por exemplo, do sabor de um frango. Eu optei por não me alimentar mais do frango, simples assim. Não foi por uma questão de sabor, foi por uma questão de consciência em relação à minha saúde e de consciência em relação ao planeta, né? Por isso. Então, não é que eu deixei de gostar, né? E tá lá, tá na minha memória afetiva. Minha avó fazia um frango ensopado com batata, que era a coisa mais deliciosa do mundo, né? Mas hoje em dia eu abri mão disso, né? Por uma escolha. Uma escolha. Cada um faz as suas. Isso tem que deixar muito claro. Cada um faz as suas no seu tempo. É muito importante a gente respeitar o tempo do outro e respeitar as escolhas do outro, e de repente o outro nunca vai escolher parar de comer carne, tá tudo bem, sabe? Me veio uma vontade de perguntar sobre essa experiência de paladar, né, que você teve no início, né, ali na tua cultura raiz inicial, família, comida ali da casa, que envolveu a carne, e o desenvolvimento dos temperos, dos sabores vegetarianos e aí depois veganos, né, que você foi desenvolvendo. Essa experiência inicial te ajudou a trazer sabores que possam se aproximar e fazer uma conquista ali, a começar sua, né, porque você que comia, você que primeiro... Olha, tô tentando buscar aqui, assim, A na sua memória, né? Eu Porque é acho algo que... muito especial de falar, Sim. né? A Camila que criava sabores, né? Eu acho que sim, eu acho que a gente... isso é uma pergunta, inclusive, que eu recebo muito de pessoas que querem entender o porquê que eu não me alimento de animais hoje, né? Por que vocês veganos fazem... inclusive, eu nem gosto de me rotular de nada, por isso que eu digo que eu faço uma alimentação vegetariana estrita. Não gosto de me rotular. Mas as pessoas me perguntam, por que vocês veganos fazem comidas para imitar a carne, né? Fazem uma feijoada vegana, fazem um estrogonofe vegano, fazem um hambúrguer imitando o sabor de carne. Justamente por isso, não é que a gente não gosta do sabor, a gente tem lá a memória afetiva da infância, que a gente comia o hambúrguer, que a gente comia o danoninho, que a gente comia o frango ensopado, né? Que a gente comia o churrasco. A gente tem aquela memória afetiva, então é natural que a gente fez uma escolha consciente de não se alimentar de animais, beleza. Então, quando a gente vai fazer a nossa comida sem nada animal, a gente vai buscar, sim, os sabores e as texturas daquele alimento que a gente se lembra lá, que era delicioso, que a sua avó fazia com todo amor e carinho, sabe? Então, eu acho natural que a gente busque essas texturas e esses sabores, né? Só que o reino vegetal, ele é tão amplo, tão maravilhoso, sabe?
que quando você começa a abrir mais o seu leque, você começa até a se desapegar dessas coisas. Você vai experimentando esses temperos diferentes, essas texturas diferentes, sabores diferentes do reino vegetal, e você vai se apaixonando. Hoje em dia eu estou pela simplicidade, pela comida. Eu estou tentando, inclusive, porque eu sempre tive a tendência de fazer muitas opções, fazer uma comida muito variada. E hoje, com o estudo que eu tenho do intestino e tudo mais, eu vejo que a gente precisa fazer uma alimentação mais minimalista. A gente pode ter e deve ter variedade na alimentação, mas não tudo no mesmo prato, na mesma refeição. A gente Tem pode combinações. variar. Exatamente, a gente pode variar. A gente pode ter uma refeição ali com 3 tipos de alimentos, só 4. E aí no dia seguinte você tem um outro tipo, e aí a gente vai variando no dia após dia, e não tudo na mesma refeição, né? Eu sempre tive essa tendência, assim, um prato muito colorido, com muita coisa, com muita variedade. Às vezes isso ali no intestino vai ficar meio complicado, né? Então, buscar o minimalismo também nisso também é algo que eu ainda estou buscando, porque eu ainda tenho essa tendência do variado demais, muitas texturas, muitos sabores, muitos temperos diferentes. E aí, eu acho que a gente não precisa disso tanto também. Pano fechado do suco de tamarindo no liquidificador, sem tampa. Coragem e fé. Avante na nutrição verdadeira, a toda a vida humana na Terra, e tudo mais de bom por acréscimo. No foco seguiu firme. Descobertas científicas e artísticas tocando fundo, movendo mais conexões de luz. É balinha. Porque a balinha é o seguinte, tem hora que a gente, às vezes eles pertencem, mas toda a coisa deles, a primeira coisa que ele vê no supermercado é balinha. Eu quero. Não, você não pode. Não pode. E você acha que as balinhas, elas fazem o quê? Ela faz o tipo de um virose. Virose que eu trato é o quê? Tira a proteção. Exatamente. Aí vai juntando, tonta agrotóxico dentro, vai juntando, fermentando. E aí dá doença. Dá diabetes, dá tanta coisa, né? E a conservação disso, você acha que é um dificultador para que se mantenha a qualidade de cada descoberta dessas que você sabe? Porque o que a gente percebe, né, no que é ofertado nessas indústrias todas, é que quando você vai ver a questão de conservar aquilo, fica muito pesado, né? Porque você vê que o que eles... Você está falando dos conservantes? Dos conservantes. É por isso que hoje eu não consumo os industrializados. Eu acho que eles têm o seu lugar, mas eu acho que quanto mais a indústria começar a perceber, começar a surgir na indústria alimentícia, né, empresas que trabalham com o mais natural possível, é o ideal, porque... E você acha que isso é possível? Você acha que é possível encontrar formas de conservar que não faça mal à nossa vida? Olha, assim, hoje, assim, dentro do campo da alimentação que eu conheço, a única forma de você conservar um alimento sem conservantes químicos, sem aditivos alimentares, é o congelamento. É a única forma que eu conheço de você produzir um alimento ali 100% natural, com temperos naturais, sem nenhum tipo de conservante nem aditivo alimentar, né? É o congelamento. Porque não tem jeito, se o produto vai para a prateleira, é uma coisa óbvia. Se você pega essa maçã aqui, você vai deixar essa maçã aqui durante 2 semanas. Depois de 2 semanas ela vai estar cheia de pontos de apodrecimento. É normal, o alimento ele se degrada, ele é vivo, né? Então, se você pega uma azeitona, por exemplo, né, e deixar aqui em cima, uma azeitona colhida do pé, ela vai se estragar em 1 semana. Agora, você pega um vidro de azeitona na prateleira,
que tem 8 meses de validade, 1 ano de validade. Como que aquele alimento tem 1 ano de validade se aqui a azeitona em cima da mesa se apodrece em 1 semana? São muitos aditivos, muitos processos químicos que aquele alimento passa, e esses aditivos são extremamente prejudiciais para a gente, para nós e para o planeta. Evoluindo dia a dia o processo criativo, limpando muitas ideias sem mais conexão, trazendo críticas severas, em meio a personagens envolventes e risos. Timelapse. Plano médio lateral. De camiseta vermelha, a autora limpa o fogão com movimentos precisos. Sempre revendo e partindo da proposta aprovada, no edital da PENAP, onde menciona a persona principal, que imaginou acompanhada de personagens encantáveis e fantásticas, ou nem tanto assim. Plano geral. Câmera fixa atrás da divisória rendada. Ressantos em pé na janelinha aberta na lateral do canto de estudos, emitindo a luz do dia. Precisamos saber qual é o material mais adequado, porque depois nós vamos colocar isso tudo para ser escaneado, né? E eu queria muito que se você refletisse aí, fizesse alguma pesquisa básica aí também, porque você vê que você vai mexer muito com luz, vai mexer muito com tons de dourado, coisas que remetem a fada, a brilho, a cosmos, e ao mesmo tempo aqueles tons opacos, mortos, doentes, aquele brilho doente, aquela coisa toda que tem aí também, né? Essa beiradinha aqui, ó, tipo 2 dedos para baixo, assim, mas não geometricamente certinho. Tem uma mão despedaçada aqui com micróbio na ponta do dedo, tem um pedaço de bosta aqui, e tudo assim, desesperado, querendo alcançar esse espiral. Então aqui ainda tem um pouquinho da nojeira, entendeu? Só por aqui. Plano sequência, câmera fixa. Com 2 livrinhos nas mãos, Ressantos atravessa a sala e se acomoda na rede verde e preta. Vontade grande de poder realizar um trabalho que colabore, mesmo que uma centelha, com a conscientização do real bem-viver humano no planeta. E dessa mãe artista voltar a ler bem mais e a sentir mais a fundo tudo o que abria e redescobria. Fatal. Calça azul escuro, regata azul claro, chinelo preto. Eu prefiro tudo da zona rural. Porque da roça, você sabe o que você está plantando, você plantou, você sabe o que colheu. Às vezes vem a plantação, a mandioca, ou o inhame, a batata doce, está meio feinha, gungunhadinha. Mas ali é por causa é o tempo, é o jeito dela, mas está saudável. Eu prefiro tudo da roça. Na cidade, às vezes a gente consome, às vezes é porque não tem outros meios. Mas assim que tiver meios, a gente tem que comer da roça. Porque a produção da roça não tem agrotóxico. Não tem. Infelizmente, me desculpe, mas da cidade é tudo agrotóxico. Hoje em dia está surgindo pessoas, né, que tá tendo esse conhecimento, que busca, igual você está pesquisando, né, sobre alimentação. Você sabe a qualidade, a importância, né, de vida para nós. Então já tem um que já planta com orgânica, já vem para a cidade, vende. Aí é que tá. Chega, as plantações tá meia... Porque sempre a plantação orgânica, ela tem a diferença de cor, de boniteza, né? Tamanho. Aí chega, põe numa feira, a pessoa, ai, mas essa coisa tá feinha, tá bom. Aí no mercado tá aquele trem bonito e tal. Mas lembrando que nem tudo que é bonito é saudável, é gostoso, né? Então acaba afetando a saúde humana. Essa peça, ela tem isso, ela tem essa conversa entre
os protagonistas que representam um lugar de fala iluminado, um lugar de fala sóbrio, equilibrado, que considera a natureza do planeta Terra algo a ser respeitado. E, contrapartida, nós temos os antagonistas que estão justamente sendo questionados, né, do que eles fizeram. O que vocês, afinal, fizeram com todo esse poder que vocês tiveram, né? Vocês trabalharam com todo esse poder com egoísmo ou com consciência? Porque inteligente eles são, né? Então, a gente também na peça quer trazer esse lado da inteligência, que somente inteligência não sustenta. Porque a inteligência com ego inflado desequilibra, descamba para um lugar que sempre vai ser desumano, sempre alguém vai estar pagando para o outro estar naquele lugar. Então a gente quer falar muito disso, sabe, Flor? Mas de uma forma também descontraída. Por isso que eles estão em territórios diferentes e ela está numa carroça e tal, né? Então, olha só. Nós vamos ter personagens em ação. E pelo que você me diz, a principal personagem aí, né, é a mãe. É uma mãe de uma família que é ela que toma conta, ela é arrimo dessa família. E aí ela se dá conta de uma série de abusos que ela vai sofrer, de produtos industrializados, enfim, porque a gente precisa consumir. Infelizmente, né, a gente consome, a gente precisa consumir, e ela se dá conta disso. Aí você faz com que as folhagens elas fiquem como se estivessem em movimento, então não fica tudo uniforme não, tá? Tá vivo. Então uma pessoa segura de um jeito, supõe-se que os personagens estão lá dentro e a folhinha do lado de fora, entendeu? Então não mostra mão nem nada, é só a folhinha, facilita aí, mas essa simbologia eu preciso muito. Uma gata cinza termina de evacuar. Se arrasta para se limpar. Diversos processos criativos se abriram, onde a pesquisa se dava pelas sintonias, de diversas formas, quase sempre simples e muito rica. Elementos interagindo junto, ao ver. Raspa terra e folhagens para cobrir as fezes. Percebe algo observando e dispara fugindo. Você era uma criança que se alimentava de que jeito? Você lembra? Lembro, sim. Conta da sua alimentação. Então a gente produzia tudo, né, natural na roça. Tinha uma roça assim mais fora do povoado, era onde meus pais plantavam. Ali a gente colhia arroz, colhia feijão, milho. Ele tinha umas vaquinhas de leite que a gente comia beiju caseiro, né? Mandioca ralada no ralo, milho ralado no ralo. Tudo assim natural, mandioca cozida com leite, então era café de manhã. Tinha o arroz que a gente colhia na roça, às vezes cortava de curtelo, outra hora a gente ia rapava os cachos do arroz, né? E ia com esse arroz pro fogão a lenha, torrar, né, na época de chuva. Aí quando ele dava aquele ponto que estralava uns carocinhos, né, que a palha, que ele tem a casca, quando ele estralava e ficava umas coisinhas brancas, alguns caroços dele ficavam brancos, aí tava no ponto que ele tava torrado. A gente tinha um quibano de tala, de buriti, talvez você conhece já, né? Aí a gente despejava ele ali, espalhava, dava tempo dele esfriar. Quando ele esfriava, a gente colocava na mão, ele não estava morno, a gente ia aquele pro pilão. Aí tem a mão pilão, a gente ia socar, pegava esse mesmo abano, soprava, tinha que peneirar ele, catar com esse carocinho bem catado, tornava soprar, né, para não ficar aquela pelinha, para não ir pro organismo da gente quando estava cozido. Então foi assim a minha infância. Apanhava lenha no mato, tudo era natural, não tinha hoje essas coisas que hoje a gente viu uma geladeira, a gente não tinha, carne a gente quando comprava colocava, salgava e colocava no sol, né? Os óleos da gente antigamente mais era gordura de porco, até que até hoje eu ainda nunca deixei esse costume.
de comer temperado com a gordura de porco. De mais dados, né, todos computados e dizendo que a gente mudou muito né, nesse processo do Covid para cá. Passamos por momentos difíceis de transição, porque esses produtos são viciantes, eles são feitos com muito esmero para a conquista, né, do nosso paladar, para a conquista da nossa... E fora que conversa com essa questão do tempo, né, de não ter mais que fazer a comida em casa, você compra, põe congelado lá e tal. Que eles estão com os remédios no quintal ou no cerrado, próximo de suas casas e morrendo. E as pessoas no hospital esperando por fila, né? Sem conseguir não conhece, né? Não está sabendo. Não está sabendo. E isso aí tinha que... E tem gente que às vezes nem acredita também. Não acredita não, a maioria não acredita. À mesa, a autora vira a página do caderno de estudos. Morando na Chapada dos Veadeiros, que é patrimônio mundial natural, considerado o berço das águas, ela sentia ainda mais força de mergulho para escrever. Plano fechado. As mãos da autora digitam ágeis no computador sobre a mesa de madeira. Vão com Deus. Tchau, gente. Mesmo sob adversidades, que todos estamos sujeitos a passar. Mesmo na pressão de acidente atravessando, do capitalismo com aluguel e manutenção básica diariamente obrigando a sustentar. Sua determinação em cumprir com a tarefa dessa sensível arte a deixava firme na fé. Jogando bola com amigos na praça, agora meu cotovelo e braço imobilizado, ela parecia pronta a mais essa missão, acolher e zelar. Transição. O liquidificador bate a vitamina de abacate. Um redemoinho verde, denso, em rotação. A roda dela é isso aí, só que não é homem, é uma mulher. Aí eu até coloquei uns corpos de mulher aí embaixo, depois dele vem uma mulher aí, só para você entender que eu não quero mulher Barbie. Créditos finais. Teatro e consumo crítico, narrativa de vulnerabilidade e transmutação. Direção e roteiro, E. Santos. Produção executiva, Espaço a Juntar. Narração, ator mirim, Lucas Santos. Dramaturgia e consultoria, Thaís Monteiro. Pesquisa e audiodescrição, Irmin Santos. Fotografia, Leandro Valente com apoio de Larissa Barroso e Rê Santos. Montagem e som, Matheus Jiraya. Elenco de mães entrevistadas e colaboradoras, lideranças e mestres quilombolas do Vão de Almas e São Domingos e parceiras convidadas. Ilustração, Roberta Vieira. Tela escurece e retorna com logomarcas institucionais. Secult, Governo de Goiás,